Olá pessoal, estamos aqui para mais um Expertise Podcast, histórias reais para insights poderosos. E hoje tô com um convidado mega especial, um cara super gente boa, alto astral, altamente instagramável esse cara que vai trazer pra gente a história dele, vai trazer insights que eu já escutei, eu já troquei uma ideia com ele, que são extremamente poderosos para a sua vida e para o seu negócio. Então vamos começar hoje com o Luiz, o Imperador. Fala, Luiz, muito obrigado pela sua presença. Sei que sua hora é cara, que você é um cara que movimenta muito, então te ter no meu podcast é uma verdadeira honra e eu sei que você vai derramar sua expertise pra gente aqui. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazerão, Mauro, em estar aqui com vocês aí. Como se diz, trocar esses conhecimentos, né? A gente sempre tem que estar aprendendo, né? Então, simbora aí, somar com vocês aí. E tamo junto. Prazer imenso estar aqui nessa sua companhia, nesse podcast aí. E como que é? Quem não mexe o doce, como é que é a Fá? Trem bom é coisa boa, né, gente? A gente tem que mexer o doce, né? Exatamente. Se não mexer o doce, não vai não, hein? Então vamos mexer esse doce Bora aqui pra mexer gente esse entregar doce. Coisa boa pra essa galera. Isso aí, simbora. Luiz, te trouxe aqui hoje porque você tem uma história de sucesso, você é um empreendedor, né? Pelo que eu pude perceber, um empreendedor nato, né? E eu queria que você se apresentasse, quem que é o Luiz Imperador, como que você chegou até aqui hoje, qual que é a sua história, que eu sei que é uma história bem legal. Então, como que você começou e como que o Luiz chega até a fundação desse império, que é todas essas empresas que você tem. Conta pra gente quem é você. Bom, Mauro, eu sou Luiz Paulo, né? Conhecido aí com o nome personagem Imperador, mas atrás desse Imperador a gente tem uma grande história, né? Sou pai da Maria Luísa e da Laura, né? São minhas duas filhas, a minha esposa Thaís, e vem construindo esse império através de muito esforço e família, né? Eu vim, né, de uma família simples, lá de Itatiaiuçu, né, a cidade onde que eu moro até hoje, cidade, né, um beijo aí pro povo de Itatiaiuçu aí, que eu adoro morar lá, um pessoal muito bacana, pessoal pacato, simples, e eu vim, não de Itatiaiuçu, eu vim de um povoado de Itatiaiuçu, que é a roça da roça. Itatiaiuçu é a roça. Achei que você era de Itatiaiuçu, não, então você é do distrito de Itatiaiuçu. Isso, né, aqui a gente tá no interior, né, de Minas, então eu vim da roça da roça. Itatiaiuçu é um povoado, é uma cidade do interior, e lá tem um povoado que chama Povoado de Pedras, né? E onde que eu fui nascido, meus pais moram lá, né, meus avós, então fui criado lá, né? Então a média aí de 300 famílias que tem lá, então é bem pequenininho mesmo a cidade. Miúdo, como miúdo, é petitinho. E lá foi onde eu aprendi, né, meu pai, o Osman, é um cara que me ensinou as táticas de venda. Meu pai é vendedor, né? Por mais que foi criado na simplicidade, ele aprendeu a venda. A gente fui nascido no meio do mercado imobiliário e de construção civil, né? E tudo começou aí nessa carreira minha quando eu tinha aí 12 anos de idade. Meu pai tinha um depósito de material de construção. Sim. Que mesmo eu sendo novo, ele já botava eu trabalhar, meus irmãos já, né, tem a Mariana mais o Leandro, que são meus irmãos, ele já colocava a gente para trabalhar. Então você vem de um contexto de empreendedorismo familiar. Familiar. Empresa familiar. Isso. E aí, esse depósito de material de construção foi onde eu comecei a me lidar com vendas, né? Eu trabalhava no setor de vendas. Já tinha venda no sangue, né? Já tinha venda no sangue. E meu pai me ensinou o seguinte, sempre quando uma pessoa chegar para comprar no depósito, ele usava uma estratégia que é o seguinte, se a pessoa viesse para comprar uma cola de cano, um adesivo plástico, ô Luiz, chegou para comprar um adesivo, mas pergunta se não vai precisar de um joelho, se não vai precisar de um tubo, né? Sempre de uma serrinha para cortar o cano, que através de uma venda, a gente consegue fazer várias vendas. Não, né? não, então me dá esse gancho aqui. Pessoal, aqui, a gente já começou, o cara já dando a dica sensacional, o que vem do pai. É uma dica, assim, tradicional, né? Se vai levar uma coisinha, se você está dando uma consultoria, se você escuta o cliente, entende o que o cliente precisa fazer, você vende mais, você vende melhor. Você consegue atender a necessidade do seu cliente, né, Luiz? Exatamente. Isso é importantíssimo. Então, essa dica que vem do seu pai, que você está contribuindo, ela é fantástica. E você é um vendedor, né? Nós tivemos esse contato de negociação. Você é um vendedor nato, agora está explicado. Vem lá do pai. Já vem da família. É familiar já isso aí.
Mas aí, Mauro, trabalhei aí até meus 15 anos nesse depósito, né, de material de construção. E eu falei com meu pai, ó, pai, eu não tô querendo ficar mais aqui dentro desse depósito, não quero trabalhar com venda, eu quero mexer no bruto, que é obra, né? Já tinha alguns amigos que da própria empresa do meu pai já trabalhava nas obras, eu quero ir pro campo. E aí eu comecei, fui servente, pedreiro, fui montador, né? Serviço de carpintaria, cheguei a fazer algumas coisas também, né? Entendi do processo de máquina, né? De terraplanagem, né? Fui operador uma parte também, então eu entendo muito sobre terraplanagem, corte de terra e tudo mais. Fui aprendendo tudo no tete a tete, trabalhando dia, mesmo, né? Ali. E dos meus 15 anos até meus 19, né? Depois dessa parte de operacional, eu já participei da logística, né? Onde eu que cuidava da logística e eu era o motorista do caminhão. Entendi. Fazia as entregas. Gerente ou motorista? Já era tudo. Tanto é que eu tirei minha carteira C aí de caminhão, foi já nesse período de 18 para 19 anos. E como tudo na vida, né, tem um início e tem um fim, era duas cabeças diferentes, eu com o meu pai, né, eu resolvi, né, abrir o meu próprio negócio. Falei, ó, pai, o negócio é o seguinte, nós somos duas cabeças diferentes, o senhor pensa de um jeito, eu penso de outra, e eu vou seguir minha carreira, né. Nesse meio tempo, entre os 18 anos ali, comecei a estudar engenharia civil, né, era um sonho da minha mãe, mas não era o meu, né? Então, eu entendo muito isso. Minha mãe sempre quis que a gente estudasse. Falava, meu filho, se você quer ser alguém na vida, estuda. Porque, né? Ela é professora, então a mãe é professora. Né? Ela queria que eu estudasse. Fiz 6 meses e já falei, ó, não quero mexer com estudar, não. Eu vou seguir minha carreira. Aí, o que eu fiz? Eu entrei no IMEC Betim, tirei meu Cresce. Tirando meu Cresce, abri minha imobiliária. A visão foi diferente, né, Luiz? A visão foi diferente. E no meio desse trabalho, que é as casas pré-fabricadas que a gente faz, eu participei de tudo a fundo mesmo, até a venda, né? Mesmo trabalhando com meu pai, eu já fazia ali algumas vendas. Eu com 15 anos, eu magrelinho, o cliente olhava pra mim assim, mas que esse menino vai me vender o quê, gente? Né? Aí eu apresentava a empresa, a gente já tinha aí um showroom, né, onde o cliente visitava a casa. Então eu com 15 anos eu já andava com os clientes, já mostrava as casas que meu pai tinha ali para vender, né? E aí, cara, eu abri minha imobiliária, não tinha, né, comprei um computador, uma mesa, aluguei uma sala no escritório. Começou na marra Comecei também, né? na marra, abri meu Cresce e com 2 anos de empresa, né, eu comecei muito com a área do marketing mesmo, que é botar a cara ali, né? Se mostrar, né? Se mostrar, né? Na época, né, a gente tá isso foi em 2019, então tem 7 anos atrás, 7 anos atrás o Instagram não era igual é hoje, né? Então quem começou cedo, se destacou cedo, né? Então há 7 anos atrás eu comecei, né, já a marketar, falar sobre sítio, já fazia vídeo pro YouTube, eu já metia a cara mesmo, né? Já tava no negócio. Era um simprão que tinha ali, era um negócio mais simples, né, os vídeos de uma resolução inferiores, mas já era o que tinha. E eu comecei a ficar conhecido ali pro público de BH, porque quem compra lá no interior é o público de BH, né? Exatamente. Então eu já comecei a trazer esse público, né? Vários comentários, tinha comentário bom, tinha comentário ruim. E saber lidar com comentário ruim é bravo. Eles me chamavam de boy rural, porque eu falo, né? Tem o portão verde, eu puxo muito R. Então, eles zoavam da minha fala. Então, o que fez eu viralizar ali e ter coincidência. Esse diferencial, né? Esse personagem do imperador, né? Isso. Então a gente pode entender que você começa ali com os seus 12, 13, 15 anos com seu pai ali na labuta, né? E eu quero pegar esse gancho para falar para a audiência o seguinte:
você vê que um empreendedor de sucesso é aquele cara que entende o processo dele inteiro. O cara teve desde bater um piso grosso, fazer terraplanagem, levantar o telhado, vender aquilo ali, vender a parte hidráulica de depósito, de tudo. Então você vê que o cara tem domínio do processo inteiro. E isso para venda é um diferencial muito grande. É essencial. É fundamental. Você sabe exatamente o que tem que fazer. E eu vou te dar um feedback, por assim dizer. Sim. Naquela negociação que nós tivemos, na última conversa que nós tivemos com a arquiteta, minha esposa falou que eu quero fazer aquilo que o Luiz falou lá comigo, que é tirar aquela área, fazer isso, eu quero que é isso que vai dar certo. Entendi. E é isso que funcionou. Por quê? Você conhece o processo inteiro. Você sabe o que é melhor, o que não é, o que dá para fazer, o que não dá, o que é mais viável. E isso, para empreender e para crescer a empresa, é fantástico. Então, pegando um pouquinho da sua história, você começa lá no pisão de fábrica, arrebentando tudo e vai até fazer pelo que você falou, essa difusão com seu pai, essa divisão, Sim. e começa a empreender como qualquer um. Sim. Pula de qualquer jeito ali, do avião, sem paraquedas, sem nada, sem e nada, vai na raça. Caí no mundo, 19 anos, e eu pensei assim, o que eu vou arrumar na minha vida? Porque meu pai era minha base, né? Sim. Era salariado com ele, Agora tudo não tem que eu nada. precisava era com ele. E aí eu falei assim, agora eu tô, como se diz, eu tô no mato sem cachorro, eu tô no né? mato sem cachorro, como é que eu vou fazer? Uhum. Mas aí eu comecei a fazer os vídeos, na época a plataforma de venda era Facebook e OLX. Uhum. E o Instagram tava começando, não tinha nem tráfego, né? Não tinha isso ainda. E aí eu comecei a fazer a primeira venda, peguei 10 mil de comissão, fiz a segunda ali, peguei 15, e eu fui gerando o capital, né? Uhum. E em meio disso, né, comecei a construir, também fiz um sítio para vender. Então, meu primeiro sítio eu demorei 2 anos e meio para finalizar a construção dele toda, um sítio simples, um sítio que hoje eu faço ele com 2, 3 meses. Eu demorei 2 anos e meio para construir, né? O processo de aprendizado. De aprendizado, eu mesmo plantei a grama, né? Era eu e meu primo, Gabriel, né? Então, nós colocou piscina, plantei a grama, né? Deixei ele no negócio prontinho, pintor, viajei, fazia de tudo. E eu fiz a venda dele, né? Em 2020, a gente fez a venda desse sítio, onde que eu dei uma capitalizada, já comecei a comprar alguns terrenos, fazer a divisão, né, a subdivisão do solo, toda totalmente de forma regularizada, né, perante a prefeitura e os órgãos, e é isso, aí eu comecei a alavancar. E nesse momento, a Império, um pouquinho dela já existia, né? Ela já existia desde 2019, mas ela começa a catapultar, ela começa a acelerar. Em meados de final de 2020, 2021, início de pandemia, foi outro desafio. Outro né? desafio. Então, antes da gente entrar, vamos conhecer um pouquinho da Império? Sim. Vamos rodar o vídeo Bora, para o pessoal conhecer? Simbora. DJ, joga pra nós aí.
Olha, sensacional esse vídeo da Império, entender um pouquinho do que é esse Império, né? Que é uma incorporadora ali que você pega, compra, constrói, negocia, né? Então, vamos falar um pouquinho, agora a gente já entendeu sua história, da onde você começou, como que foi essa divisão com seu pai, que você vai sozinho, né? Que tem essa certa diferença de visão, que é natural, né? Você pega alguém da velha guarda e a gente que está começando, vai ter essa ruptura mesmo, às vezes, de visão. Sim, que é até natural, né? Porque às vezes eu tô acostumado a fazer isso há 20, 30, 40 anos e a gente vai ter essa dificuldade lá na frente também. Então é normal. E aí você monta a Império, que se torna um verdadeiro império, pelo que a gente vê hoje, pelo que eu estudei, pelo que eu entendi, pelo que eu vivi contigo nas negociações. E eu queria que você falasse um pouquinho da Império. O que é esse Império? Quais são as empresas? Qual que é o negócio? Como que você trata isso do ponto de vista corporativo, empresarial? Sim. Hoje a gente é um grupo, né? Então a Império, a gente tem a nossa matriz, que é sediada em Itatiaia-Sul, né? Onde que tem a nossa fábrica também das casas, né? No grupo a gente tem a fabricação de casas e a compra e venda de imóveis e a venda de imóveis de terceiro, né? Então a gente faz o sítio para vender, a gente vende o seu sítio que já está pronto, que você já usou ali há 2, 3, 4 anos. Eu quero vender, Luiz. A gente tem presta esse serviço também. E a gente tem no nosso ecossistema também a incorporação, que é outra empresa, que é a Empire. Uhum. A Empire é uma empresa de incorporação onde a gente faz os condomínios, as construções das casas também, né? Uhum. A gente já monta ali, faz tanto a convenção com a incorporação junto ali, então já é nessa outra empresa. E dentro também do ecossistema a gente tem a XL Motors, né? Que é a empresa de veículo, né? Que a gente abriu justamente, né? Porque nas negociações dos sítios, das casas, a gente pega o carro, né? E abrimos essa empresa de veículo justamente para pegar esses carros. Antes a gente perdia 15% aí, ou até 20% no repasse. Né? Então eu vi um lucro ali, eu falei, opa, se eu tô perdendo, eu posso ganhar. Dinheiro na mesa, né? Dinheiro na mesa. A gente pode cercar dentro do ecossistema, que a gente consegue colocar ali, né, carro, imóvel, né? E tá ganhando um pouquinho de cada um, 1% de cada coisa, no final o montante se torna de grande, galinha enche o papo. Exatamente. Né? Pessoal, então pegando esse gancho, anota aí. Olha para você ver como que um empresário de visão, né, ele começa a movimentar todo o entorno dele. Ele começa aos 19 anos, dá aquela ruptura ali empresarial, vamos dizer assim, né, com o pai, vai para o mercado, monta o negócio, começa a entender o ecossistema que esse negócio pode render. Ele é o tipo do empresário que vê negócio em tudo, ele tem coragem para poder apostar nesse negócio, obviamente, deve ter tido ali um tropeço ou outro que sempre tem, mas o que eu quero que você anote aí? O empresário, o empreendedor que realmente quer crescer, quer alavancar, ele tem que estar ligado no seu entorno. Aonde estão os negócios? O que estão acontecendo na periferia do meu negócio? Se eu sou um construtor, eu posso comprar, incorporar, construir, revender, aumentar valor agregado. Se eu quero vender, por que não o cara ter um veículo ali que está disposto a abrir mão para realizar o sonho da casa, do sítio, do empreendimento? Por que eu não pegar? Mas eu não quero perder, eu preciso melhorar a margem. E tudo isso, a hora que você joga isso dentro de um ecossistema que pequenas margens fracionadas somadas, você cria um verdadeiro império. Exatamente. Muito inteligente isso, muito saudável. E Luiz, pegando essa questão da Império, de tudo isso que você fez, você escalou. Sim. Concorda? Sim. A escala foi grande. Como que acontece essa fusão das casas ali da empresa do seu pai com a Império hoje? Como é que aconteceu isso ao longo desse período? O que acontece? Eu, com 2 anos de Império, eu não tinha no ecossistema as casas pré-fabricadas. A empresa ainda era do meu pai. Com 2 anos que ele viu ali que eu consegui montar uma grande estrutura, porque o medo de um pai é o quê? Às vezes é até em questão de herança mesmo, de passar para o filho e o filho não conseguir tocar o negócio do pai. Sim. Certo? Então o grande medo de um pai é o quê? Passar para o filho, será que meu filho vai dar conta de tocar essa empresa, gente? O legado dele, né? Como é que, né? Tudo tem um nome, é algo que eu tô há 20 anos construindo, vou botar na mão desse menino e vai destruir meu negócio. É o medo do pai, Sim. Né? Só que
o que aconteceu? Eu não herdei a empresa, meu pai. Eu, com 2 anos de Império, que é a minha empresa que eu fundei, do zero, meu pai viu que eu tinha potencial de quê? De tocar uma empresa. Porque eu, com 2 anos, eu cresci numa escala que empresário de 10 anos cresce. Entendeu? Até demais, né? É. Até demais. E aí, meu pai virou pra mim e falou, meu filho, eu não tô dando conta de tocar a empresa mais por questão de saúde mesmo, tava cansado de lidar com funcionário, né? Então, ó, meu filho, eu já quero migrar pra outras coisas, né? Quer viver um pouco. Eu quero viver um pouco. O que você tem interesse? Você tem interesse na empresa? Eu falei, ai, pai, tem, hein? Qual que é a proposta? 2 negociadores, 2 né? negociadores. E o homem o bicho é duro na queda, viu? Você tá doido. Nossa, Deus. E ele falou assim, eu perguntei, qual que é a proposta? Ó, o espaço da fábrica é meu. Os implementos tudo era dele. Olha, ó, te vendo a fábrica, condição de pagamento é essa, você me paga o aluguel do que tem e na hora que você tiver o capital que você puder me comprar, eu só não tenho interesse de vender meu ponto. Você me paga o aluguel aí e foi dito e feito. Rendazinha recorrente. Rendazinha recorrente. Garantida, esperto, né? homem. E aí foi dito e feito. A gente fez a negociação, né? Nesse meio prazo, as casas tinham só um padrão. Então, você chegava lá para comprar uma casa, ele te ofertava aí 5, 6 a 10 projetos. Então, tem esse ou esse, né? Então, muita gente, às vezes, limitava quando queria personalizar a casa. Sim. Né? Osman, né? Que é meu pai. Osman, aqui, eu quero fazer uma casa assim, sem assador. Não faço. Porque dá muito trabalho, muda molde, muda forma, ela muda a logística toda da coisa. É assim, pronto, acabou, né? É assim, pronto, acabou. E o que eu notei? Que como eu tava na área de venda com ele antes, toda vez que chegava um cliente que queria personalizar o projeto, que não conseguia personalizar, o cliente deixava de fazer a casa com a gente e fazia com outra pessoa. Ou de alvenaria, ou de outra modalidade. Análise de mercado, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu pensei, pô, eu tenho que fazer uma casa personalizada. Se o cara quer uma casa de 2 quartos, ele tem. Quer um chalé, tem. De 3 quartos, ele tem. Do jeito que quiser, ele vai ter a casa dele. Se o cara quiser colocar o carro no negócio, ele coloca. No negócio, tanto é que eu brinco. Ó, gente, vamos fazer negócio. Pega carro, periquito, papagaio, cachorro, o que tiver, entra na negociação. O negócio é entender o que o cara tem. Porque, às vezes, a empresa... Todas as empresas ela tem um padrão que é Pix é assim, assim, assado. Mas não entende. Mas como a gente tem um ecossistema, às vezes o cara tem um carro ali que eu consigo pegar ele e colocar na loja, que não seja na minha. Às vezes o empresário tem o quê? Tem a preguiça de escutar o que o cara tem de oferecer e não quer montar um negócio para fazer vender um produto. Isso vamos colocar, Luiz, isso é a mágica de uma boa venda, pessoal. É entender o que o cara... É fazer as perguntas certas, é perguntar o que você tem, o que você quer, como que você quer. Vamos sentar na mesa e hoje é uma dificuldade, né, Luiz? A gente que é empresário, a gente faz isso. Mas muitas das vezes, e aí eu vou dar até um spoiler, que a gente está com um projeto agora que, a princípio, vai chamar Escola de Vendedores. Entendi. Que é para começar a formar vendedores com um perfil empresarial, que é exatamente isso que você faz com perfeição, com maestria, que é o quê? É saber entender o que o cara tem, o que o cara quer e o que eu posso fazer de negócio, porque aí você não perde venda. Eu falo muito com meus vendedores o seguinte, ó, vendedor tem que ser médico. O cara tem que sentar na mesa, escutar qual que é a dor do cliente e passar a receita certa para ele. E cobrar bem por isso, exatamente. Né? O vendedor que ele não pega e não escuta o cliente, ele não vende. Ou às vezes passar a receita errada ali e o cliente vai procurar outro médico. Então ele perde a venda. Então o cara tem que sentar, tem que ver, tem que colocar na mesa, tem isso e isso para dar, consigo pagar tanto, o que dá para fazer, montar um negócio para encaixar direto pro cara. A gente vende muito porque a gente entende a dor do cliente, né? Hoje a gente tem um grupo aí de mais de 20 corretores, somado a todas as nossas imobiliárias, né? A gente tem as 3 imobiliárias, então sempre tô dando treinamento pros meninos, né? Importantíssimo isso, né, Luiz? Reciclar essa galera. Isso. A gente tem lá também os gerentes nossos, né? Que são braços direitos, são pessoas que cresceram comigo dentro do negócio, né? Desde quando a Império era pequena, a galera tá com a gente, né? Então, são pessoas que me ajudam, são braços direitos, né? O Max, né? O Davis também, que hoje tá ele fez um legado comigo na Império, hoje tá na XL, que é a loja de carro, né? O Max hoje comigo à frente aí junto na
na Império. Então, assim, é de importantíssimo a gente treinar, desenvolver as pessoas. Deixa eu pegar um gancho, que isso é também importante para a nossa audiência, Luiz, e para o empresariado que quer crescer. A gente precisa desenvolver pessoas. Às vezes a gente não vai ter, às vezes numa cidade do interior, você não vai ter aquela abundância de profissionais, né, qualificados. E a importância, e eu vou trazer isso para o nosso debate, a importância da gente ter um plano de desenvolvimento individual para aquelas pessoas que vão nos apoiar como empresários, né, Luiz? Porque hoje, se você tem tempo de vir aqui, gravar um podcast, se você tem tempo de viajar com a família, se você tem tempo de acompanhar a sua esposa, sua menininha, suas bebês, né, suas menininhas, se você tem tempo de olhar outros negócios, é porque você preparou pessoas para suportar o seu negócio, para te ajudar. E isso, para escalar, é importantíssimo, importante. Né? A gente falando de escala. Agora, Luiz, entendemos que você começou lá, peãozão mesmo, batendo lata, né? Teve a coragem de ter essa ruptura e empreender. Seu pai, acho que foi um homem mega inteligente, incrível esse homem. Depois eu gostaria, se eu tivesse a oportunidade de conhecer, tá? Ele teve a humildade e a sabedoria de falar, opa, minha cria aqui talvez está me superando. E olha pra você ver, o meu pai me ensinou, né, eu e meus irmãos, desde cedo, que um exemplo, eu com 8 anos de idade eu ganhei uma bicicleta, me deu uma bicicleta. E aí, quando a gente é novo, a gente quer tirar cavalo de pau na bicicleta, o pneu fica careca, né? Aí eu falei com ele, pai, meu pneu furou e tal, você podia me dar um pneu? Ele falou assim, meu filho, que te dá, a bicicleta eu já te dei, você tem que cuidar. Mas como é que eu vou fazer, pai? Não, você vai fazer o seguinte, eu vou comprar uns kisuke pra você, que é aquele suquinho que tinha antigamente, uns kisuke e saquinho de chup-chup. Você vai fazer e você vai vender lá no campo de bola. Campo de bola antigamente era auge, né? Aqueles campos de bola dos povoados, lotava de gente. E eu saía lá de casa com uma caixinha de chup-chup cheinha, e todo dia eu chegava em casa com o chup-chup tudo vendido. Aí, de vez de pôr pneu, na minha época, quando eu tinha meus 8, 10 anos de idade, minha bicicleta tinha roda de cor diferente, tinha pezinho, tinha tudo, porque você trabalhava para ter. Eu trabalhava para ter. Exatamente. Então, desde pequeno, desde criança, ele me ensinava o valor das coisas. Sim. Que, opa, você quer? Beleza, né? Nunca me obrigou a nada. Mas desde menino eu sempre me incentivou. Por isso que eu falo que é o seu Osman, né? Sou Osman. Seu Osman, um abraço pro senhor. O senhor é um empresário, um pai, um homem incrível. Não conheço o senhor pessoalmente, mas pela sua história, que o senhor começou, inclusive o tema nosso específico hoje é esse, o senhor começou a preparar a sucessão com o Luiz aos 8 anos de idade. Ele já começou a te ensinar a empreender aos 8 anos de idade. E Luiz, então, concluindo essa sua história com o Império, né, você tem essa solução empresarial, que eu acredito que foi só empresarial, não foi emocional, nem paterna, nem familiar, com seu pai. Você começa a empreender aos 19, na tora, de uma maneira bem brasileira, que é com a forma que todo mundo começa, dá um boom em 2 anos, seu pai, de forma muito inteligente, ele te vende, eu poderia ler assim, ele te vende a sucessão, sim, porque ele não queria te dar de braço beijado, até é o que você falou, os pais às vezes têm medo da gente destruir o legado. Né? E eu já participei de uma empresa que os filhos destruíram um legado de 30 anos do pai. A empresa quebrou 2, 3 anos depois que os filhos assumiram, porque não vieram de cima, não vieram de baixo. Né? Não sustentou a base. Exatamente, não teve a base de sustentação para continuar. Então, seu pai te vende a casa a fábrica de casa pré-fabricada, então ele te vende a sucessão, e é sobre isso que eu quero falar, essa sucessão empresarial, né? Como que você vê isso, né? O que é necessário para o cara que vai herdar, não foi o seu caso, mas foi comprada, mas o cara que vai herdar, que a família tenha uma empresa familiar, o que você traz para a gente de expertise, de know-how, de vivência, de experiência, o que é necessário para isso dar certo? A gente tem muitas histórias de empresas que quebram a partir do momento que o patriarca ou a matriarca morre, ou abandona, ou não dão mais conta, né? E os filhos assumem, essas empresas vão para o declínio. Tem muitas histórias como a sua de extremo sucesso, mas eu quero falar para aquele cara ou para aquele empresário que já está nessa fase de sucessão e que pode, com o que você vai falar, ter um insight para
garantir, entre aspas, que não há garantia, mas para poder minimizar os riscos de perder o legado nessa sucessão? Eu vou dar um exemplo bem basicão mesmo, bem da minha modalidade. Uma pessoa que tem uma construtora, né? Vem construindo seu legado aí há 30, 40 anos e quer passar essa sucessão para os filhos. Para os filhos tocar a empresa dessa construtora, vou fazer uma pergunta para você. Se você não entende nada de pedreiro, como é que você vai chegar pro pedreiro e cobrar algo com ele, ou vai saber se ele tá te enrolando? Você chegou, fez um combinado com ele. Se ele falar que vai gastar 10 dias, se você não entende de nada, como que você vai cobrar? Não tem como. Não tem como. Então, a pessoa, para tocar qualquer tipo que seja negócio, ela tem que entender e fazer. Sim. O cara tem que... Concordo. Por mais beleza, o cara... isso não depende de relação financeira, não. O cara pode ser um milionário, ele herdou uma empresa milionária. Se ele não entender a fundo do que é o passo a passo ali, tá dentro do financeiro, tá dentro do... Hoje, essa parte financeira e contábil, hoje eu tenho assessorias, porque eu não entendia. Eu sempre fui o cara que eu tenho pavor de computador. Eu não entendo nada de computador, Excel, planilha... Contabilidade, pelo amor de Deus. Eu não entendo, não sei. Então, a gente tem as pessoas certas para auxiliar isso pra gente. Eu entendo tete a tete de venda e tal, né? Mas o que eu fiz? Eu busco entender. Eu fiz curso, tô dentro de uma assessoria, pergunto constante, como que funciona, se é um negócio que eu não sei, eu pergunto. Então, a empresa é uma alma viva. Né? A pessoa que acha que a engrenagem tá rodando e larga para lá, eu herdei um negócio que roda bem, fatura milhões ali. Se a pessoa não entende, não pega ali e tá sempre apertando essa engrenagem, vai chegar um ponto que a engrenagem vai travar, ela não vai saber onde que vai lubrificar e o negócio vai por água abaixo. Né? E pelo que você tá me falando, né, você conseguiu fazer uma gestão muito profissional. Né? Você tem assessoria contábil, financeira, você tem seus consultores de venda e tudo. Essa transição, eu não sei se isso aconteceu contigo, mas eu queria trazer essa visão dessa empresa familiar, né? Porque muitas das vezes é o pai, é a mãe, é os irmãos, é o tio, é o primo e tal, que às vezes é muito complexa, porque às vezes eu já participei de consultoria que eu ministrava, que o cunhado estava roubando, mas eu não posso mandar embora, que minha irmã não vai gostar e tal. E isso é muito maléfico para a empresa, né? O que você diz para a gente sobre essa profissionalização da gestão, saindo de uma empresa familiar ali, de pai e tudo, né? Que às vezes não bate as ideias, mas para profissionalizar, porque também eu posso caracterizar o seu caso assim, olha, às vezes eu não concordei aqui e eu fui seguir o meu caminho para profissionalizar aquilo que às vezes não estava tão legal, né? Então, independente disso, mas com a sua visão hoje de ter saído da empresa do seu pai, montada a sua, qual a importância da profissionalização dessa gestão, de estar sempre reciclando, trazendo coisa nova? O que você fala pra gente? Hoje, assim, a gente tem o código de ética da empresa, onde que a gente coloca vários pontos, né? Que vale para todo mundo. Vale para todo mundo, né? Todo mundo que entra, a gente fala, né? Todo mundo que tá, a gente sempre reúne também de tanto em tanto tempo e fala, porque eu acho que é muito importante a gente frisar valores, né? O que é aceitável? Porque a gente não consegue estar com tudo na mão. Às vezes a pessoa vai fazer algo que não está no código ali, que não podia ter feito, mas é uma coisa que passa ou não passa. Tem coisa que eu não admito dentro da empresa. Então, a pessoa fez algo de errado ali dentro, tá fora. Tem coisas que é um erro que aconteceu, né? A pessoa, mesmo sabendo, tentou fazer o certo, é um erro. Então, tudo são coisas que a gente tem que avaliar, sentar e avaliar, né? Mas é muito importante deixar bem definido pro time, onde que a gente quer chegar, quais são os valores da gente, né? O que almeja. Ter pessoas que querem mesmo tá junto, né? E assim, na empresa lá, vou dar um exemplo do meu irmão. Meu irmão, ele tá com 22 anos, ele trabalhou comigo, já tentei colocar ele comigo como corretor, né? Meu irmão também é um cara trabalhador ele pegou a mesma caminhada que eu. Meu pai colocou ele, apesar de ser caçula, o caçula ele sempre tem uma... É a rapinha do tacho, né? A rapinha do tacho, ele sempre tem uma
uma mordomia. Um privilégio. Mas ele é trabalhador pra caramba, né? Então ele tentou, depois que eu migrei, que eu peguei a empresa do meu pai, é uma forma assim, meu pai tinha a empresa dele e virou pra mim que eu queria comprar, meus irmãos não entrou no meio, porque meu pai deu oportunidades pra eles também, né? Então, eu comprei uma forma de compraria, como qualquer outra pessoa que quisesse comprar uma empresa, meu pai tem o livre hábito de vender a empresa pra quem que ele quiser. Sim. Eu, por ser filho, né, se ele viu que ele confiou em mim pra comprar a empresa, porque ele sabia e via que eu conseguiria, então é um mérito meu. Podia ser eu ou qualquer um dos meus irmãos. Você nem exerceu o direito de preferência, né? Entendeu? Então, assim, a gente deu... eu tentei trazer o meu irmão pro meu time, né? Pra tentar vender, engrenar ele ali, e acabou que não deu certo. Hoje, ele é um empresário na área de terraplanagem. Então, ele já tem uma máquina que é dele, né? Que ele já tá trabalhando, né? É um profissional, ele é um operador excelente, um cara excelente profissional, mas é porque ele se achou no lugar, né? Não adianta também, às vezes, o dono da empresa querer passar a empresa pro filho. Peraí, será que meu filho quer isso? Sim. É o que ele quer? Você vai tocar? Ou senão ele vai vender para uma outra pessoa, porque, né, tudo é entender, eu sou muito disso. Não adianta a gente obrigar uma pessoa a quem não quer. Sim. Não adianta. Sim. Ela quer, beleza, não quer, partir para outra. E né? é interessante que, pela história que você narra pra gente, dá pra ver que seu pai sempre foi muito profissional e muito justo, né, nas decisões que ele foi tomar. E você também colocando, meu irmão veio pro meu time, às vezes não deu certo, porque eu não ia aliviar, tem que ser profissional. Exatamente. E ele achou o caminho dele e agora ele vai entender o que é ter funcionário, o que é ter, negociar. Então essa profissionalização é muito importante. Né? Eu vou dar outro exemplo. É até da minha esposa, né? Minha esposa tá comigo desde quando eu comecei a Império. Então, eu lá morava na roça, e ela é de BH, ela era de BH, né? Esse meio tempo, ela trabalhava em BH, e eu abri essa empresa, quando eu comecei a namorar com ela, eu ainda trabalhava com meu pai. Foi de 17 para 18 anos, quando eu comecei a namorar com ela. E eu consegui levar ela pra lá. Tanto é que depois foi a família toda. Eles já tinham um sítio lá na região. Então hoje mora todo mundo lá. Meu sogro, minha sogra. Todo mundo comprou. Meu cunhado, todo mundo. Não, eles já tinham. Eles já tinham. E aí... Se não tivesse, você vendia. Não, dá um jeito, né? Fazer a cantirinha. Mas e aí, o que aconteceu? Olha que ponto importante, o que é o profissionalismo. Tanto do meu lado, tanto do lado da minha esposa, que ela é uma excelente profissional, né? Inclusive, um beijão, te amo, mulher da minha vida. Isso aí. E aí, o que aconteceu? Em meio que ela trabalhava comigo, a gente teve um término. Eu terminei, né? A gente terminou ali, naqueles... aquelas... Aqueles vai e volta. Né? Aqueles vai e volta de adolescência, né? Acontece. Então, e olha pra você ver, a gente não misturava, tanto é que até hoje a gente não mistura dentro da empresa, ela trabalha lá até hoje, ajuda muita gente lá. A gente não misturava. Dentro do horário ali de trabalho, ela não ficava emburrada comigo com nada, como se nada tivesse acontecido. Eu também, com ela, nada, como se nada tivesse acontecido, né? Esse é o supra-sumo do profissionalismo. Exatamente, né? Porque às vezes ela ia pra uma festinha, né? A gente terminava, ela ia pra uma festinha, e eu morria de raiva. Como é que eu ia chegar lá e falar assim, hoje você vai fazer né, botar mais trabalho nela ou algo e pensa que ia dar uma, né? Mas sempre a gente teve esse muito profissionalismo, tanto do meu lado, tanto pro lado dela. E é o que a gente prega muito lá dentro, pras pessoas. É respeito, né? Saber respeitar o próximo ali dentro. Você tá no seu dia? Tá, não tá, gente? Beleza, o que tá acontecendo? Mas não traz problema de fora pra aqui dentro, não. Vamos ser profissional, todo mundo, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente deixar isso bem transparente e ter essa, né? Sim, e eu tenho também uma certa história sobre isso, que eu trabalho com a Adriana. Sim. Ela é minha contadora, e de vez em quando a gente vai para reunião com os meus sócios ali, e ela como contadora. Aí o meu sócio outro dia falou, Mauro, mas às vezes você pega pesado, né, com a Adriana, ela é sua esposa. Eu falei, não pegue pesado. Eu falo com a contadora como se eu estivesse falando com outra contadora que não fosse minha esposa. Eu dou uma dura porque às vezes fez errado, não fez legal, com todo o respeito, né, com toda o tato que a gente tem que ter por ser mulher, por ser uma prestadora de serviço, mas nem por isso eu vou aliviar o lado dela só porque ela é minha esposa, porque senão perde o profissionalismo. Exatamente. E como é que você permeia isso para os outros funcionários? Né? Mas ela é assim porque é esposa. Não, eu trato ela
aqui dentro como minha fornecedora. Exatamente. Né? E eu não vou retaliar, porque a gente tá... Não é isso. Então, esse profissionalismo na gestão da empresa, se você é o dono, o CEO, e se tem funcionários ali que são parentes ou amigos e tal, eu já perdi alguns amigos que vieram trabalhar comigo, que achou que minha empresa ia ser um cabide de emprego. Sim. Não, você vai ser tratado e você tem que ser orientado por resultado. Deu resultado, ok, não deu, desculpa, mas eu tenho mais 45 famílias para botar dinheiro e salário na mesa, porque se você começar a embaçar, eu tenho problema. Então, esse profissionalismo é importante. É muito importante. Eu falo até, né, os mais próximos que estão comigo são pessoas que é amigo meu desde pequeno. Igual eu vou dar um exemplo do Deus, que é o que tá na minha loja de carro, né? Como gerencial lá, né? Hoje, se eu não tiver que ele falar lá, tá falado. Entrega resultado. Entrega resultado, né? Então, é uma pessoa de extrema confiança, mas é igual a gente tem as brigas, né? Às vezes, cabeça diferente, pensa diferente, mas tudo é sentado, conversado, alinhado e nunca se mistura. Sim. Opa, amizade isso é uma isso, coisa, né? Isso é negócio isso, é outra. né? Então, assim, isso é muito importante. A gente saber, né? Com o Max, por exemplo, também, que tá... Às vezes ele tem uma cabeça diferente, quer fazer algo de um jeito, eu quero fazer algo de outro, não dá certo ali, tem aquela rixa, mas a gente sabe muito bem separar o que é, porque o Max é meu cunhado, né? E como é que a gente tem algum atrito dentro do serviço, chegou na casa ali, tô na casa do meu sogro, num almoço em família, final de semana, eu vou levar isso pra lá? Não, peraí. Dentro da empresa é algo, deu pra resolver, é assim que resolve, é assim, assado, chega num consenso pra resolver, porque empresa é alma viva, gente, tem atrito sim, é igual um relacionamento, né? Então, é normal de acontecer, mas tudo tem que ter o quê? Né? É igual você falou aí, você tem a sua esposa que trabalha lá, a função dela é tal coisa, ela tem que ser cobrada lá dentro, ela não tem regalia porque é esposa. É a mesma coisa eu como dono. A gente tem um código de ética lá dentro da empresa que se o dono tá fazendo algo de errado ali dentro, falou algo, a gente tem um canal de denúncia dentro da empresa. Tem que ser denunciado. O Luiz chegou aqui, me xingou que não sei o quê. Tem que ser, ué. Porque não pode acontecer. Não pode, né? Não é porque você é dono. Não é porque eu sou o dono que eu posso chegar para um colaborador e gritar com ele. Não é, ué. A gente tem um código de empresa dentro da empresa para isso, né? Esse profissionalismo na gestão, né, Luiz, é o que favorece, não vou falar o crescimento da empresa, mas é que deixa esse crescimento mais sustentável. Sim, né, independente, porque a gente vê o cara não está entregando resultado, mas é meu cunhado, o cara não está entregando resultado, mas é o meu amigo de infância. Não, os caras têm que ter resultado. E fora da empresa, nós vamos comer, beber, divertir e confraternizar da mesma forma, mas dentro da empresa a gente tem que ter essa conduta, e acho que isso é um dos grandes trunfos para ter montado esse império. Né? Exatamente. Luiz, eu queria entrar contigo em outro assunto, o seguinte, você é um multi-empresário, um empresário de várias empresas. O que você coloca para a nossa audiência que é as principais habilidades para se ter vários negócios desses? O que você fala, velho, eu precisei ter isso, desenvolver isso para que eu consiga gerenciar esse império com várias províncias, né, digamos assim. Eu falo que eu sou vendedor nato. Eu vendo de tudo. Vendo carro, cavalo, precisar de vender, eu vendo. Certo? Coisas que é certas, né? Que é lícitas. Então, eu acho que assim, a pessoa, ela primeiramente, né, ela tem que saber comunicar, né? Sou um cara que eu falo puxado, tudo puxado, o R puxado, mas eu já sentei para reunião com mesas com várias pessoas que são bilionárias e o meu jeito de falar chamou atenção e esse pessoal pro meu lado. Esse relacionamento. Então eu acho que assim, a pessoa para se destacar, para ter vários negócios, né? Hoje todo o nosso grupo é ligado à venda, né? E o foco nosso maior é na incorporação, porque é o que eu aprendi a fazer, né? E o que eu sei fazer, que é a construção, e o que eu gosto de fazer também. Né? Os outros negócios são frutos também, mas a pessoa para se destacar é saber vender. Por quê? É o que eu sempre falo. Todo produto, tudo a gente precisa do quê? Da venda, a gente precisa de receita. E precisa vender bem, com margem. Precisa vender bem, com margem. Então, eu acho que a primeira coisa que uma empresa deve se preocupar é em vender o produto.
que eu tenho que organizar. O cara que é muito certinho, que pensa assim, não, que eu já tenho que começar certo, que eu já tenho que fazer, né? Eu falo certinho é o quê? O cara que quer começar o negócio organizado, ele não começa. Não. Porque ele vai pensar Se você for fazer um plano de negócio, tá, Luiz? Conta, não vai. O cara tem que pensar só assim, ó, como que eu vou faturar? Como é que eu vou vender? Uhum. Então, a primeira coisa que o cara tem que pensar é isso. Começou a vender, vendeu, começa a estruturar contrato, estruturar contabilidade, estruturar tudo que for para o negócio girar, né? Então, deixa eu pegar esse gancho para falar para nossa audiência que o Luiz colocou um tesouro na mesa. É complicado a gente falar isso, e principalmente eu como administrador, que às vezes você vai vir, tem que fazer um plano de negócio, avaliar aí. Lógico, tem que fazer, minimamente você tem que entender em qual cumbuca você vai colocar a mão. Mas se for esperar ter tudo certinho, você não vai estar preparado nunca. E é o que a gente tem falado ao longo desses episódios, dessa temporada do podcast, que empreender no Brasil, e aí eu vou pegar a opinião do Luiz para ver se ele concorda, eu tô num A380 a 15 mil pés de altura, eu vou pular sem o paraquedas. E eu tenho 5 minutos antes de estabacar lá embaixo para arrumar esse paraquedas e sobreviver. E é muito na ideia que o Luiz falou. Você tem que começar. E qual que é o seu principal ponto? Venda. Quem não vende, não se sustenta, por melhor que seja o produto ou a ideia. Então, vender é muito importante. E, Luiz, aí eu quero pegar contigo esse gancho, a gente já está partindo para a finalização, mas pegar esse gancho o seguinte, não dá para começar totalmente certinho, mas tem que começar. Tem que começar. Né? E o que você traz para mim sobre vendas, característica do vendedor? O que você tem, pelo que eu entendi, além de ser um vendedor profissional, ser um vendedor que tem na veia, no sangue, a genética te favorece, pelo que você falou, o seu Osmar, né? Era um cara nato de vendas. Sim. Então, joga para a nossa audiência ali e fala o seguinte, vendedor, você precisa ter isso, isso e isso. E depois nós vamos pegar um gancho sobre negociação, que você vai dar o segredo pra gente desse grande negociador que você é. Fala pra gente. Eu costumo falar, gente, que a gente tem que dançar de acordo com a música toca, né? Uhum. Então, a nossa venda, ela é personalizada, correto? Certo. E o nosso estilo também, ele é personalizado. Que eu falo muito com os meninos lá dentro, é o seguinte, se você vai atender um fazendeiro numa fazenda, né? O cara é fazendeiro, linguajar é diferente, né? A maioria é diferente, o cara que já tem fazenda, o cara mais sistemático ali. E qual que é o estilo que você vai atender esse cara? O chapéu, a botina, o carro que você for influencia. Uhum. Se você for num Fiat, não tô desmerecendo ninguém, tá, gente? Eu tô dando exemplos. Se você não tem condição, você pega emprestado. Você o aluga, carro né? não tem, aluga e vai. Então, se você for caracterizar de acordo com a pessoa, você vai atender, ainda né? que você vai num carro, você vai comunicar com a pessoa na hora que bater o olho em você. Opa, você é o Luiz, corretor, que veio me mostrar a fazenda? Sim, sou o Luiz. Vamos aqui no meu carro, vou te mostrar a fazenda, vamos rodar onde é que dá pra rodar aqui e tal. É diferente. Você vai entender um empresário. Você vai se conectar com esse cara. Você vai se conectar. Né, com esse Exatamente. A primeira coisa, gente, infelizmente, hoje, a pessoa conecta com você no primeiro visual. É pelo que você veste, o que você anda. E o que você tem, né? E pelo que você fala, Uhum. né? Beleza. Eu já cheguei em reunião que, né, o meu estilo do cabelo hoje é para me atingir o público que eu quero atingir. Uhum. Que é a galera da alta. O estilo do cabelo, o jeito de falar, o posicionamento, o carro que você anda, né? O quanto que no Brasil é caro para manter um Porsche hoje. Sim. É caríssimo. O cara vê que você tem um Porsche e fala, esse cara tem. Esse cara tem, Uhum. né? Eu consigo atrair mais investidores. Eu consigo comunicar porque, beleza, eu posso ter milhões na conta e andar num carro que é econômico, mas se eu chegar para um cara e oferecer ele um produto para entrar num investimento grande comigo, o cara não vai pedir para me abrir a conta e eu não vou mostrar minha conta bancária para esse cara. Infelizmente, ele vai bater o olho no Luiz, ó, o cara bacana, anda de Porsche e tal, automaticamente eu vou vender o meu produto para essa pessoa. A confiança, ela é diferente. Por mais que tenha hoje muitos cabelinhos para trás e que passa gente demais para trás, que dá o tombo, que é o que mais tem no mercado, que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas a primeira impressão é a que fica. Eu cheguei num posto para atender numa casa de 2 milhões, eu pego a sede do negócio. O cliente tá ali, opa, não, que legal o seu carro. Então vamos ali, vamos mostrar a casa. O que você fala
é o que o cara quer ouvir. Exatamente. Né? O cara que vai estar na frente, o vendedor, que não é o dono, mas ele também tem que entender isso. Tem. Eu tenho um primo da minha esposa que mexe na área do direito, ele falava, Mauro, se eu chegar num carro popular e chegar num carro importado, vai fazer diferença, porque eu vou pegar uma causa lá de 10 milhões. O cara não vai me dar uma causa de 10 milhões eu andando num carro popular. Agora, se eu não ganhei causa nenhuma, é a minha primeira causa, mas eu cheguei no importadão, com um terno alinhado, bem postado, um anelzinho, pá no dedo, acabou, irmão. Já gerei confiança, né? Eu já gerei conectividade com aquele público. Exatamente. Isso é muito importante para a venda, né? Ô, Mauro, eu vou falar uma coisa que é muito importante, né? É um negócio que você falou desde o início, que o empresário ele não pode ter medo, né? E o cara, ele tem que, é o que eu busquei pra minha vida, que é o quê? É certo pelo certo. É meu nome, a única coisa que eu tenho. Em meios da gente sendo certo, ainda a gente corre o risco, né? Porque a empresa sempre acontece. Mas eu já cheguei a comprar imóvel sem dinheiro. Você chegar na fazenda, bem apresentável, olhar no fundo do olho do vendedor, falar assim, ó, te pago tanto com 1 ano de prazo e a escritura, eu preciso dela, porque eu tenho que incorporar esse loteamento. Tá feito? E o cara não tá feito, eu confio em você. Então, sem dinheiro, claro que a pessoa já conhece, sabe a bagagem que a gente tem, mas eu acho que mesmo ele me conhecendo, se eu tivesse chegado desmazelado em um carro mais simples, eu tava numa RAM, fui comprar uma fazenda. Então, se eu tivesse chegado num carro mais simples, se batesse o olho em mim ali, por mais que ele me conhecesse, ele não venderia. Fala, não, se você tá doido, eu preciso aí de uma garantia, de algo, né? Então, é muito importante. O cara que é vendedor tem que ter esse posicionamento. Tem que ter postura. Tem que ter. E posicionamento tá muito distorcido, né, Luiz? Às vezes o cara acha que posicionamento é quantidade de seguidor no Instagram. Não, é postura. Não, é postura. É forma que você se apresenta, exatamente, que você se comporta, né? Que isso é importante. E, Luiz, a gente já precisando... Tinha muita coisa para falar ainda, mas acho que nós vamos ter que gravar outro episódio. Mas eu queria, para finalizar, qual que é o segredo de ser um grande negociador, de saber fechar negócio? Qual que é o seu segredo para nossa audiência? O segredo a gente nunca pode contar, não, né? O segredo a fundo a gente tem que sempre guardar. Mas eu vou dar uma dica. A dica é a seguinte: você tem que ser um cara persuasivo. Eu vou te dar um exemplo daquele sítio que a gente foi visitar. Você viu como é que eu fui em cima de você? Eu ainda peguei o seu carro ali, falei assim, eu vou olhar seu carro. Aquele sítio não é meu. Eu falei com você que ele era meu, certo? Tô desmentindo agora. Aquele sítio já era do investidor, parceiro, certo? E o que é que eu fui fazer naquele momento que eu peguei seu carro e saí? Eu fui levar pra ele ver. Que eu falei assim, não, eu vou... então por isso você demorou. Exatamente. E eu falei assim, eu vou fechar esse negócio hoje. Aí o que aconteceu? Eu peguei o carro, levei pra ele ver, em meio dos tempos ali, eu não consegui fechar com ele, porque eu já queria ter fechado o negócio com você naquela hora no sítio. Beleza, a gente fez negócio que você comprou uma casa, a gente vai fazer ali em outro lugar. Mas a minha meta era vender aquele sítio. Sim. Porque o investidor entrou comigo, então eu tinha uma parte ali também. De todo jeito ficou bacana, ficou. Mas o segredo de um bom vendedor é ser persuasivo. Tentar fechar a venda é emoção. Sim. O que aconteceu? Se eu tivesse te dado uma condição melhor ali e tentado fechar o negócio daquele sítio ali, você tinha fechado comigo. Provavelmente. O que aconteceu? Você foi embora. Nesse você ir embora, teve um acidente na pista. A BR tava travada, tanto é que você falou comigo, Luiz, não, eu peguei um trânsito na hora de vir embora e tal. Na hora de ir e na hora de voltar. Exato, né? Então você falou comigo, pô, Luiz, não, eu gostei muito de Tetião Sul, mas eu achei que eu travei na BR aí, a logística pra mim não vai ser legal, então eu preferi comprar em Capim Branco, foi onde que você comprou, né? Então, se eu fosse um cara mais persuasivo, você ia ficar super satisfeito, porque Tetião Sul ali, por mais que você pegou esse contratempo, não é agarrado ali, é 1 hora de BH, lá é 1 horinha, né? Teve esse contratempo, ok, mas eu acho que... Mas você chegou na beirada. E eu cheguei. Você chegou próximo ali que se eu não tivesse pegado o trânsito, aí a obra, a gente pode até falar que é de Deus, que talvez não era pra ser ali. Tudo é. Mas se eu não tivesse pegado o trânsito na ida, eu já tinha deixado o carro lá na volta e a gente tinha fechado. Exatamente. Então esse é o segredo, é persuadir, entender para fechar na hora. E se eu tivesse também, a gente tem que sentir ali. Porque se eu tivesse também te oferecendo algo que você não queria, você ia falar, não, cara chato, velho. Eu não quero, ele só quer empurrar o negócio pra mim. A gente tem que sentir, né? Mostrar pro cliente as opções
entender qual mais gostou, entender o que é a condição de pagamento que encaixa para ele e fazer a venda. Se viu que tem chance e pegar um sinal, ó, vamos fazer o seguinte, você deixa um sinal comigo aqui de tanto e já deixa o seu negócio reservado. Deixa amarrar o toquinho aqui. Exatamente. Né? Deixa amarrar essa régua do toque, já fica. Luiz, o papo tá muito bom, muito gostoso, mas a gente precisa honrar a nossa audiência com o horário. E eu queria encerrar contigo aqui com duas coisas. Primeira coisa, falando para a sua audiência agora, né? Quais são os princípios da Império que são inegociáveis e que quem comprar contigo pode confiar que está sempre fazendo não só um bom negócio, mas está fazendo negócio com uma empresa de princípios, de valores, correta e honesta? Fala para essa galera aí. Ó, a gente preza primeiramente o respeito, né? Tanto a gente respeita nossos clientes, tanto os nossos clientes respeitarem nosso colaborador, né? A gente já teve caso ali de alguns clientes querer desrespeitar, então a gente não admite, tanto da nossa parte a gente respeita, quanto dos nossos colaboradores. A honestidade de honrar o compromisso ali com os nossos clientes. Então, a gente deixar bem definido prazos de entrega, tanto da parte nossa, tanto da parte com o cliente, com a gente também, né? Então, são inegociáveis, honestidade, respeito, né? E eu acho que é isso. A gente tem que ser bem direto ao foco para a gente acertar, né? Tanto entregar o que a gente prega ali, que é o que a gente sempre fala, né? E é isso. Eu acho que quando a gente... É o que eu tenho muito no meu bordão, que a gente concretiza ideias e realiza sonho, é algo que é primordial. E eu acho que, assim, se a gente brincar com o sonho das pessoas, a gente tá brincando com algo que eu acho que o castigo por lá é maior. Bem porque, maior. Né? As pessoas que estão conquistando com a gente ali são pessoas que lutou a vida inteira, né, que tá dando sangue por tudo, tá trabalhando até mais tarde, abriu mão de um carro, abriu mão de viagens, abriu mão de muita coisa para estar conquistando. Então, é algo que a gente prega, eu deixo muito explícito pro nosso time, que a gente não deve brincar com o sonho de ninguém. É muito sério, né, Luiz? Seja um produto pequeno, ou seja um produto de milhões, é algo que tem que ser levado a sério. Com muito carinho, muito cuidado. Com muito carinho, com muito cuidado. Deixa eu fazer um jabá pro Luiz aqui. Sou cliente dele, a gente assinou um contrato aí. E vou dar um feedback, inclusive, para você que está querendo fazer negócio, para você que está procurando um sítio, uma casa, tudo. Desde a IA de atendimento dele até o fechamento diretamente, eu passei pelo time dele, pelo pessoal de SDR, Closer, aquele pessoal ali dos corretores, até chegar no Luiz, o atendimento foi muito bem feito, né? Foi muito cuidadoso, foi muito carinhoso, tá? E até chegar na mão do dono, eu consegui perceber desde a IA, que olha que a IA é uma coisa totalmente aleatória, né? Mas desde a IA ali no Instagram até chegar no dono, eu consegui sentir toda essa honestidade, esse carinho. E olha que eu sou um cara bem difícil de fazer negócio. Eu enrolo bastante, eu penso, eu reflito, eu já tive uma péssima experiência quando eu tentei fazer essa compra há uns anos atrás, e com ele trouxe toda, através do império dele, que a gente permeou ali, até chegar nele, a gente sentiu muito isso, viu, Luiz? Então, eu queria, mais uma vez, ressaltar essa seriedade. O negócio que a gente fez está trazendo pra gente uma felicidade, um negócio muito legal, que é um desejo da minha esposa, e deixar essa recomendação. E para finalizar, Luiz, que eu peço para todo convidado, imagina que você está falando para os empresários, né, do mundo inteiro, os micros, pequenos, os médios, principalmente aqueles que estão naquele início, como se fosse o Luiz de 19 anos, né, que está começando, olhando no fundo do olho, na alma dessa turma, que dica que você dá para esse cara? Para essa pessoa, para esse empreendedor, para essa mulher que está empreendendo, para esse homem, para esse jovem que está empreendendo? O que você fala do alto da sua experiência, do seu sucesso? O que você fala para esse cara? A dica que eu dou é o seguinte: não tenha medo. Se você tem um sonho, vá em busca dele. Não espera tio, primo, pai, irmão. O sonho é seu. Então você corre atrás, levanta cedo, dorme tarde e corre atrás. Tenha coragem, que o cara com coragem, o cara que tem duas coisas, coragem e honestidade, ele chega onde é que quiser. Qualquer coisa que ele mentalizar, ele vai conseguir. Você pode ter certeza disso.
Luiz, sensacional. Muito obrigado, velho. Obrigado, Acho que Mauro. foi um podcast muito incrível. Você é um cara de sucesso, é um cara abençoado. Que Deus continue abençoando seus negócios, a sua família. E, assim, todo o meu carinho e desejo, nós vamos continuar a fazer negócio juntos, se Deus quiser. Vamos mexer o doce, né? Exatamente, vamos mexer o doce e trem bom é coisa boa. Exatamente, então queria te agradecer mesmo, acho que a gente vai ter a oportunidade de gravar mais outros episódios, a gente tem muito o que conversar, a gente vai ter uma relação longínqua aí, e te agradecer, faça seus agradecimentos aí pra gente poder fazer um encerramento. Queria agradecer você, Mauro, por poder participar, né? Pela confiança, né, que você tem na empresa. Realmente você falou que o negócio foi difícil e foi, né? Vincar, né? Mas é assim mesmo, né? E você pode ter certeza que a gente vai fazer muitos e muitos negócios ainda. E agradecer ao público aí também que tá vendo aí esse podcast aí, né? Que Deus abençoe você, toda a sua família aí. E tamo junto. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio com o Luiz Imperador. Entregamos um conteúdo sensacional. Vou deixar o contato do Luiz aqui na descrição desse vídeo. Então, quem quiser buscar um sítio, um imóvel, buscar um carro, uma moto, que ele tem produtos, inclusive um dos meus carros está lá para vender. Acho que o carro estava tão bom que ficou para ele, inclusive. Então, se quiser, fique à vontade. Esse cara é sensacional. Se quiser trocar uma ideia com esse cara, vai lá no Instagram, procura ele, vai ter o arroba dele aqui também. É um cara que só de estar junto com ele no mesmo ambiente, você já cresce profissionalmente, você já cresce empresarialmente. Então, muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.